Carvalho, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite dos estadistas.pt e gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que está a correr a campanha? Está a correr bem, está a correr muito bem. Quem é candidato novo e de novo nos partidos políticos, como é o meu caso, pode estar menos habituado a coisas mais tradicionais que se faziam na campanha, mas foi um exercício bom, devo dizer. Acho que já consegui influenciar o partido a ser, por exemplo, mais digital, por um lado, como o partido me conseguiu influenciar a mim a ser mais tradicional em coisas que realmente fazem sentido, de estratégias de contacto com a população, até da rede que normalmente tem andado com o PSD ao longo de 40 anos, mas também, de forma geral, eu tenho estado muito assim com todos os partidos, na medida em que funciona com todos os deputados da Assembleia da República, instituições com quem se tem trabalhado, aqui no Distrito do Porto, e situações por quais se têm passado, que me têm dado a oportunidade de conhecer melhor o meu distrito e o meu país também. E, portanto, está bem, estou a, não sei precisar, como diria o Guterres, é fazer as contas, mas desde ontem em campanha, e portanto já há algum tempo decidi ir para a rua bastante cedo, também para aproveitar, se calhar o entusiasmo também de estar nisto, e portanto tenho nota muito positiva. Claro. E como jovem, onde é que está a marcar mais a diferença nesta campanha? Para além das tecnologias, como já disse. Sim, eu tinha muitos partidos como imigrantes digitais. Nós cada vez mais vamos nascer quase de telemóvel ou de tablet na mão, como dizem os meus pais, e portanto vamos ser uma comunidade nativa nos meios digitais. E portanto foi uma coisa que eu quis muito, foi ir para as redes sociais e para uma camada mais nova da sociedade, uma geração que é a minha, com produtos com uma carga, ninguém vai levar a mal que eu diga assim, com uma carga um bocadinho menos partidária, no sentido da comunicação partidária tradicional, e um bocadinho mais ao meu estilo dos últimos anos, que era de sociedade civil e de juventude. E, no fundo, essa foi a marca que se deu, não só em estar nas redes sociais, mas também com as formas como estamos, desde a forma como comunicamos algumas propostas, como as iniciativas como o Carpool, que fiz com o Rui Rio, quando fomos entregar a lista, e que foi também uma coisa muito engraçada e que vou repetir agora ao longo da campanha. E como outros produtos que ainda aí vêm de campanha tradicional, que vai ser reinventada um bocadinho por nós, isto já campanha de rua, não campanha digital. Acho que são coisas que eu trouxe de novo ao partido, quem estava a trabalhar com todos os partidos no Conselho Nacional de Juventude, que terminei agora recentemente, mas tendo trabalhado com todos e em momentos eleitorais também, apercebi-me que havia muitas coisas que se faziam de falar para dentro e de fazer com as pessoas que já são militantes dos partidos, que no fundo já votam no partido e não vão mudar o seu voto, e falta chegar ao resto da sociedade que está um bocadinho desiludida com a política, que está um bocadinho desiludida com alguns políticos e que nestas coisas nós sabemos como é que são, e às vezes é muito fácil de introduzir uma narrativa menos positiva na sociedade, e a narrativa que tem sido introduzida, às vezes também por culpa de alguns políticos, é de que são todos iguais, vão para lá para se servir a si, vão para lá para servir o seu partido, e nós não somos todos iguais. Eu não estou aqui porque quero ser igual, e não estão todos iguais até hoje, tivemos grandes políticos em Portugal, e portanto acho que é tudo uma forma de passar outras narrativas verdadeiras sobre o bom que se faz na política, e que cheguem às pessoas. Bem sabemos que se eu fizer, por exemplo, uma feira, que chega a um número limitado de pessoas, que se calhar nas redes sociais consigo expandir muito mais, e portanto mas chega a um público que se calhar não usa tantas redes sociais, é preciso um bocadinho de tudo, não é? Sim, da mesma forma até que o Rui Rio decidiu renovar, mas de forma equilibrada, portanto ter pessoas mais velhas e pessoas mais novas, e ter pessoas que já estavam há muito tempo na política e pessoas que não estavam há tempo nenhum na política partidária. Acho que isso também se faz com equilíbrio, e os grandes partidos são bons reflexos da sociedade, têm todo o tipo de pessoas,
E é por isso que são partidos grandes e é por isso que são partidos portugueses, como nós costumamos dizer, verdadeiramente portugueses. E, portanto, é preciso tudo e é preciso ser equilibrado a política. Acho que isso tudo tem sido bom. Nasceu em Viseu, depois estudou e viveu no Porto, e a cidade conseguiu acompanhar a evolução da cidade ao longo dos anos, que hoje está mais aberto ao mundo, que eu diria, do que nunca. Acha que é possível fazer mais, fazer melhor em relação à cidade do Porto? Tivemos aqui um pequeno corte, mas eu acho que percebi a pergunta. Eu fui acompanhando o fenómeno que aconteceu no Porto. Eu nasci em Viseu, vivi muitos anos em Viseu, depois de vir estudar para o Porto. Vivi muitos anos no Porto e agora, mais recentemente, como eu costumo dizer, vivi muitos anos em Portugal, porque andava sempre de um lado para o outro a acompanhar a vida do país em muitos sítios do país. Eu acho que o Porto passou por um fenómeno também muito igual ao do país. Foi uma cidade, no caso do Porto, mas também no distrito, que atraiu muitas pessoas de fora, como o país atraiu muitas pessoas de fora, não só por causa do boom turístico, mas também por outras razões. Somos um país que recebe bem, onde as pessoas gostam de estar, e isso inevitavelmente traz para cá pessoas, especialmente da economia da nossa geração, da economia global, que podem trabalhar em qualquer lado do mundo e que muitas vezes escolhem vir para Portugal, e escolhendo vir para Portugal escolhem também instalar os seus negócios em Portugal, as suas empresas em Portugal, e eu acho que o Porto ganhou muito com isso, não só com os que vieram instalar cá empresas, mas também com os que cá instalaram empresas. Olha o meu caso, por exemplo, que estava numa consultora a trabalhar em Lisboa, uma consultora alemã que se instalou cá e que não tinha uma pessoa alemã a trabalhar em si, portanto éramos todos de todo lado. E Portugal foi escolhido porque de facto é um país onde as pessoas gostam de estar e onde podem ter qualidade de vida, e o Porto transformou-se também assim. Eu acho que reter esses investimentos e esse capital humano é muito importante, e poder servir também as pessoas que vêm cá investir, ótimo. Não podemos ver os negócios e a economia, nós costumamos ver a economia quando está bem e quando está mal, evidentemente, mas nós costumamos acompanhar boas fases económicas quando andamos a vender casas, quando a construção está em altas, quando o imobiliário está a funcionar, e temos que passar rapidamente para uma fase em que vamos ter boa economia quando tivermos mais conhecimento, quando tivermos mais inovação, quando tivermos a fazer coisas novas, quando chegarmos primeiro ao que os outros países ainda não chegaram, e portanto tudo isso tem a ver com alojar boas ideias e alojar pessoas dinâmicas e criativas, e fazermos nós por isso em Portugal, e termos essas pessoas e lugar para elas, e atrair o resto do mundo. Nós somos um país, sempre fomos um país aberto ao mundo, e portanto eu sempre me senti assim muito bem no Porto. Claro. Ter apanhado um corte específico da pergunta, mas pareceu-me mais ou menos. Sim, fez uma contextualização interessante. Te refere também que, com garras e com mesmo muita veemência, que os jovens não estão a participar na política como deveriam. Acha que o problema é dos jovens, é do status quo da política? Onde é que está o problema? Esse é um problema para o qual ninguém tem solução mágica, é um bocadinho como o desemprego, não é? Mas tenho algumas reflexões sobre o assunto, e tenho partilhado bastantes delas, especialmente quando estava no Conselho Nacional de Juventude, e eu acho que várias vezes nós que somos jovens também, mas não só, fazemos coisas que nos correm menos bem, fazemos coisas que às vezes até nos correm mesmo mal, e isso é da vida, tenho que lidar com isso. Eu até agora nestas funções tenho aprendido a lidar com os meus momentos melhores e os menos bons várias vezes, mas nunca culpo os outros. E eu acho que os partidos políticos têm feito isso repetidamente ao longo de vários anos. Nós sempre fizemos coisas, não só na política, como na sociedade civil, nas associações de estudantes, no Conselho Nacional de Juventude, nos clubes desportivos, na sociedade civil, que organizamos eventos e as pessoas não vêm, ou que organizamos iniciativas e as pessoas não aderem, e nós corremos sempre para a desculpa fácil de dizer que a culpa é das pessoas, que não estão interessadas na política, que já não querem saber, que não querem saber do teu futuro, não querem saber do que é de todos. Isso é a resposta fácil. Nós devíamos perguntar o que é que nós estamos a fazer mal.
porque é que nós não somos a preferência das pessoas e porque é que nós não estamos a ser atrativos. E isso tem várias respostas na política. Agora, se me dizem que uma pessoa que é nova, que tenta participar num partido ou numa organização de sociedade civil, e o primeiro sinal que recebe é: aqui esta lógica de poder, esta pessoa está aqui há muitos anos, manda nisto e temos que entrar aqui no jogo dela. Ou se uma pessoa que é da minha idade e vai tentar participar numa ONG e depois vê casos, ou está a pensar nisso e depois vê casos como raríssimas. Ou se há uma pessoa nova que quer ir para uma associação, que quer fazer uma associação juvenil. Imagina que nós os dois tínhamos uma grande ideia e fazíamos uma associação juvenil. E que íamos ao Instituto Português do Desporto e da Juventude pedir financiamento para experimentar a democracia, para experimentar a política, para irmos a votos, para irmos a eleições e etc. E nos diziam que já não há mais dinheiro disponível no orçamento. E depois nós sabemos, vamos às nossas terras e sabemos que a Associação Recreativa ou Cultural, que é histórica, de há 40 anos, e que o Grupo Desportivo X e a Associação Musical Etnográfica Y, que recebem todos dinheiro há mais de 50 anos, com os presidentes que têm 60, 70, 80 anos, que lá estão desde o 25 de Abril, que inventaram esta sua forma de participar, que era o que eles gostavam de fazer, e foram financiados e ainda estão a comer do nosso bolo, ainda estão com o nosso dinheiro a fazer as suas coisas, então também vamos ficar indignados. Claro. E, portanto, tudo tem a ver com a forma como nós valorizamos as pessoas a fazer o que elas fazem. Por exemplo, os orçamentos participativos, que estão pelos municípios, estão pelo Estado, até o país já tem orçamento participativo jovem. Todas estas coisas são giras, mas não passam de concursos de ideias, em que as câmaras municipais dizem aos cidadãos: olha, tenham uma ideia e agora mobilizei os seus amigos todos para votar e para ganhar o concurso e tal. Ganhou o concurso, olha, a ideia por acaso até é gira. Pronto, agora deixe estar que a gente vai fazer. E não há uma lógica de participação do cidadão, não. Se tem uma boa ideia, nós devíamos dar recurso ao cidadão para ele fazer, ou para ela fazer. E isto é incluir as pessoas muito mais na democracia. Nós não temos feito isso, temos feito dos partidos, e eu não tenho que ter pudor nenhum em dizer isto, e gostava que outros partidos também não tivessem, outros dirigentes partidários não tivessem. Os partidos têm estado várias vezes enquistados nas mesmas lógicas de poder, nas mesmas pessoas, nas mesmas conselheiras, nos mesmos 40, 30, 50, 60 militantes que elegem o mesmo presidente. E isso, de alguma forma, veda a participação das pessoas. Portanto, se as pessoas vão tentar entrar numa coisa que não as querem, é normal que também não a queiram e que depois estejam mais permeáveis a narrativas negativas sobre o que os políticos e os partidos fazem. E é isto que temos que inverter. Temos que trazer mais pessoas para dentro. E eu não podia não vir para dentro depois de tudo isto que andei a dizer durante 3 anos. Exatamente, sim. Tenho que tentar fazer, e é isso que cá estou a fazer. Preciso de muita ajuda, de muitas pessoas, mas é essa a minha missão também aqui. Claro. Sim, e para além dessa integração das pessoas jovens, outro ponto que também é importante é que a forma como nós adquirimos as coisas, a forma como nós jovens aprendemos as coisas, está mais próxima daquilo que são as novas tecnologias. E volto novamente ao mesmo assunto. Vi numa notícia que referiste o caso da Uber, que as pessoas de gerações anteriores eram um bocadinho mais permeáveis à utilização da aplicação e à substituição dos taxistas por esta nova funcionalidade, e também nisto pode fazer a diferença, ter mais representatividade jovem. É neste sentido também que os jovens podem fazer a diferença? Sim, completamente. Eu até me lembro, depois dessa notícia, até fui repescar uma coisa que apanhei uma vez no WhatsApp, que era um recorte de uma notícia, eu acho que era de um jornal brasileiro, de uma notícia de há muitos anos atrás, que era uma greve dos carroceiros quando os táxis entraram em funcionamento. Portanto, quem tinha lotes fez greve e grandes manifestações porque iam entrar aqui uns tipos que tinham motores e uns carros e iam fazer concorrência ao negócio. E isto é o que eu digo, é geracional. Não vale a pena nós dizermos que os jovens não prestam ou pois estão aliados ou não sei o quê, porque é a frase mais antiga do mundo, é das frases mais antigas do mundo, acho eu. Quer dizer, eu acho que, se calhar, quando eu tiver netos, vou dizer a mesma coisa deles, porque não os percebo também. E isto vai sendo assim, vamos sempre compreender pior a geração que está
que está mais nova. E é por isso que são todas precisas, quer dizer, quando há uns tempos, eu não quero cometer erros não quero não ter muita precisão histórica, Sim. mas eu acho que o Passos Coelho era líder da JSD e que uma das confusões que se conta é de ele, líder da JSD, impor ao primeiro-ministro Cavaco Silva uma dotação orçamental muito maior do que estava para a iniciativa Aumento Jovem, para apoiar pessoas novas a arrendar a casa. Isso, na altura que isto surgiu, isso estava no Orçamento de Estado aos 90 e aos 100 milhões de euros. Hoje tem 12 milhões de euros, o Porta 65 não ajuda ninguém a arranjar a casa. E eu não tenho dúvida que, quer dizer, se só há 3 pessoas jovens no Parlamento, que é a Margarida Balseiro Lopes, o Luís Monteiro e o Ivan Gonçalves, podem ter existido mais no início da legislatura, o Luís Monteiro estava a recordar isso há uns tempos. Mas, quer dizer, se só 3, 4, 5, 6 deputados é que são jovens, isto as decisões vão ser sempre piores. Não quer dizer que sejam más, mas vão ser sempre piores. Vão ser sempre mais relativas, não é? Sempre mais dirigidas a um determinado público. Quem é que tem mais interesse do que nós? Nós que corremos um perigo brutal daqui a quem está a trabalhar, agora a começar a trabalhar com a nossa idade, imagino eu, que daqui a 30 ou 40 anos corre um sério risco de a sua reforma ser menos de 30% do seu salário atual, quer dizer, uma pessoa que começa hoje a ganhar 1.000 euros, chega à reforma e tem não mais do que 300 euros, quer dizer, quem é que está mais preocupado com isto do que pessoas novas? São as pessoas que já lá estão há 40 anos no Parlamento? A mim não me parece, e portanto é preciso este equilíbrio geracional. Então quando vêm coisas altamente disruptivas a nível tecnológico, que podem criar dificuldade de utilização até às pessoas, quer dizer, se formos olhar para os conselhos de administração dos bancos, será que todos têm a mesma facilidade em lidar com o MBWay? Só deram conta do MBWay há uns tempos e começaram logo a cobrar comissões. Foram logo encarar a coisa como mais uma coisinha para ir cobrar mais uns cêntimos à malta. E será que isto acontecia se a perspectiva fosse outra, fosse mais nova? Se nós conseguíssemos dizer, não, mas isto é uma ferramenta que aproxima as pessoas dos bancos, que aproxima as pessoas das transações, pode facilitar a vida às pessoas, vamos dar a volta a isto e capitalizar isto a nosso favor, em vez de ir logo taxar, podia ter sido outra solução. Mas isto não está só na política, é isto que eu quero terminar a dizer, é que este cisma grisalho não está só na política partidária, nem só no Parlamento, esse é que é o problema. Está nos clubes de futebol, que têm os mesmos presidentes há anos e anos e anos. Está nas associações juvenis até... Sim, e era precisamente aí que eu ia tocar a seguir, em relação à indústria, nomeadamente a indústria do Norte, porque é cabeça de lista do Porto. Acha que ela se está a saber atualizar tecnologicamente e conseguir atrair profissionais qualificados, como é o seu caso, de engenharia eletrotécnica e computadores? Eu acho que há não posso falar sobre todas as empresas. Claro. Nós vimos todos acontecer uma coisa, e isso é certo, já desde há 2 legislaturas para cá, pelo menos, que vimos um esforço, não estou a evocar as legislaturas para meter o governo do PSD e do PS, estou a dizer, pelo menos que há mais de 4 anos, já vemos esse esforço das empresas e até dos fundos comunitários serem canalizados para a modernização das empresas. E eu acho que isso se faz com capital investido em equipamento e com capital humano. E, portanto, com pessoas. Mas também vemos muitas pessoas falar da nossa geração como uma geração melhor e mais bem formada de sempre e que depois chega a qualquer lado, e não tem experiência para coisa nenhuma. E não tem experiência para dirigir nada, não tem experiência para entrar sem ser a um estágio. Nós parecemos o país da oportunidade dos 1.000 euros. E quando somos a oportunidade dos estágios, quer dizer, se uma pessoa acaba o curso ou mestrado como eu, e a melhor oportunidade que tem é ir para uma consultora, ter que ir para Lisboa, para uma Deloitte, para uma PwC, para uma KPMG, a ganhar à volta dos 1.000, 1.200 euros, com os preços, com os custos de vida que tem, isso não é oportunidade para ninguém que tem a nossa qualidade. E portanto, eu acho que isso está ainda muito mal. E que as empresas ainda não entraram numa fase de aproveitar bem esta inovação tecnológica de
exportar para todo o mundo e exportar serviços para todo o mundo. É claro que se estivermos a falar de indústria, a indústria muitas vezes é tradicional e faz mesmo assim, e é mesmo como é. Claro que pode haver lugar à inovação nas máquinas de produção, na mecânica, na melhoria contínua da produção, pode haver muitas coisas. Os novos negócios podem-se inovar do pé para a mão. Agora começámos a conversa assim, a falar do Apier e não mudou de nome em um mês e eu já nem sabia, já estava desatualizado. E, portanto, eu vejo uma coisa não vejo com tristeza, vejo até com algum orgulho, de que, sim, há empresas que não querem mudar e que, a seu tempo, vão perceber que deviam ter dado muito mais lugar e muito mais palco a pessoas mais novas. E isto, quer dizer, não se pode levar a mal que pessoas com 20, 30 anos de casa, habituadas a uma rotina, habituadas a uma forma de fazer as coisas, que todas elas se deixem questionar da mesma forma, e é importante que as pessoas se deixem questionar, mas vejo com algum orgulho de que há muitos jovens como nós que agarraram e foram ser CEOs da sua própria empresa. Eu vejo isso com muito orgulho, de que há muitas pessoas que a oportunidade que têm de ser CEOs aos 30 anos é criar o seu próprio negócio. E é trabalhar para si ou trabalhar noutras lógicas, em startups, em empresas inovadoras, em outras consultoras, que dão até outros postos de trabalho. Eu era sou engenheiro eletrotécnico, tenho mestrado em engenharia eletrotécnica, mas eu era um bom generalista na minha consultora, fazia recursos humanos, fazia orçamento, fazia operações, fazia muitas coisas, não me dedicava não se limitava a uma determinada função. A programar e todas estas empresas estão a criar postos de trabalho com qualidade, melhores empregos, não é só melhores salários, o Rui Rio costuma dizer melhores empregos e melhores salários, tem toda a razão, são melhores empregos em que não há cá 5:30 e picar o ponto e há uma lógica de produtividade, se as pessoas conseguem fazer o seu trabalho ou se não interessa o horário, há formas divertidas de trabalhar, há bom espírito nas empresas, há bons salários e tudo isso vem com mais produtividade e, portanto, eu vejo com orgulho que a malta da nossa idade, para falar português correto, foi procurar a sua oportunidade aqui ou lá fora e que parte da indústria continua a ser tradicional e a ter bons resultados com isso. Sim, não deixa de ser triste que nós tenhamos a oportunidade dos 1.000 ou dos 2.000 euros quando valemos mais que isso e de que grande parte, porque nós temos que ter a consciência de que aqui estamos a falar de uma cúpula, de que grande parte de nós que ingressou no ensino superior português em busca de um futuro melhor e um sonho, que sai totalmente desiludido e há uma dupla frustração, tanto para a pessoa como para o país, porque o país também investe no ensino superior e nas pessoas, na formação das pessoas, e que sai e não tem oportunidade nenhuma porque não tem experiência para nada, porque existem as pessoas que já estão na profissão e que já estão com todos os direitos garantidos, que os sindicatos protegem a ferro e fogo, contra tudo e contra todos. Há as pessoas que já têm os direitos, ou seja, na função pública ou no privado, que já têm os direitos garantidos e assegurados e a progressão na carreira é assegurada. E depois há os jovens, que têm que comer muita sopa para cá chegar e normalmente o posicionamento destas pessoas, a menos que tenham filhos a passar pelo mesmo problema, é este, e não pode. E isto é uma coisa que tem que se mudar apontando o dedo, principalmente apontando o dedo. Eu não me esqueço da altura do CNJ, em que fiz a denúncia dos estágios profissionais de escritórios de advogados, que diziam às pessoas: o Estado só me paga 80% do teu salário e do teu estágio, e os outros 20% que eu sou obrigado a pagar-te, tu vais-me devolver em dinheiro, de escritórios que trabalham para o Estado, de escritórios que trabalham com grandes negócios a nível nacional, que estão estabelecidos e reconhecidos. Como é que é possível que uma geração inteira de profissionais possa fazer isto ou outra? Como é que é possível que uma pessoa que estude Direito e que queira ser advogado ou advogada, que tenha que pagar para ir fazer exames à ordem, que tenha que pagar para fazer o seu estágio e que ainda tenha, mesmo que o único estágio que tenha conseguido arranjar seja sem salário, e nós sabemos que existem muitos por aí, ainda é obrigada a dar uma contribuição para o fundo de pensões dos advogados que já estão na carreira há 30 anos. Quer dizer, o que eu queria perguntar também é relativamente
À população que nós temos, maioritariamente idosa, os jovens também conseguem fazer alguma coisa em relação a eles, com trazer-lhes ideias inovadoras de soluções para a população que representa a maioria da população em Portugal? A população idosa corre um grande risco, que acho que só os jovens podem resolver, que é o risco de exclusão tecnológica e a exclusão digital. Eu não estou a ver a minha avó ir preencher a declaração de IRS no site das finanças, nunca. E eu acho que há um trabalho que a nossa geração tem que fazer pela que cuidou de nós, no fundo, para eles não estarem tecnologicamente e digitalmente excluídos. Isto, agora dei o exemplo da declaração de IRS nas finanças, mas nós sabemos que nós próprios vamos ter tendência a informatizar e a digitalizar muito mais os serviços para os tornar muito mais ágeis. Quer dizer, quando o meu telemóvel lê a minha impressão digital, eu consigo me autenticar para mudar a morada ao meu cartão de cidadão. A partir daí isto é uma coisa segura, com blockchain é uma coisa segura ainda mais. E, portanto, nós vamos caminhar para aí e não podemos deixar uma geração que é até dos meus pais, que se me ouvir falar em blockchain me perguntam o que é que eu estou a dizer. E, portanto, eu acho que isto vai acontecer e que nós temos essa responsabilidade de não deixar uma geração para trás, porque tudo vai ser muito mais digital, tudo já é muito mais digital e estamos a correr este risco passo a passo. O Carvalho, uma última questão. Que mensagem é que deseja deixar aos portugueses neste momento de campanha? Eu queria deixar uma mensagem sobre o que eu acho que existe de diferente no Partido Social Democrata nestas eleições. Muitas vezes, e eu nasci em 1990 e vou apanhando as coisas às décadas quase, e portanto, eu habituei-me a ouvir falar da década entre 2000 e 2010 como uma década perdida. Os meus pais de vez em quando diziam isso em casa. E nós já vamos na segunda década perdida. Há 20 anos que os meus pais ganham mais ou menos o mesmo. Há 20 anos que nós, e eu acho que os portugueses, especialmente nas últimas 3, 4 eleições, têm ido votar para não ficar pior. Que é uma coisa muito diferente do que ir votar para ficar melhor. E eu acho que nós podemos dar essa esperança. Ao passo que o PSD tem sido muitas vezes chamado pelos portugueses a enfrentar situações muito difíceis de Portugal e a salvar o país, eu acho que nós podemos vir a estas eleições para que as pessoas estejam melhor, para dar mais em muitos aspectos. Primeiro, dar às pessoas o sonho de poderem olhar para o futuro, sem olhar para o futuro a pensar se vão remediar, que é quando se divorciam da política. Ok, eu continuo a ganhar os meus 1.500 euros, mas ao menos não me subam os impostos, e depois de os ganhar, eu pago os meus impostos, mas depois vou procurar um seguro privado de saúde e vou procurar um colégio privado para meter o meu filho, porque o Estado não me dá resposta e eu não sei onde é que o Estado mete os meus impostos para não me dar resposta. E, portanto, podemos ter um serviço público que dê aos portugueses o que eles pagam e o que eles contribuem, porque é deles. E depois podemos lhes dar, especialmente à nossa geração, esperança de terem um futuro melhor, com boas oportunidades de emprego. Isso diz-se muitas vezes ao de leve, mas pode-se dizer concretamente que passa por trazer para cá empresas, trazer para cá novos negócios, não andar aqui com taras de arranjar mais coisinhas para taxar e ter um Estado viciado em impostos em tudo e mais alguma coisa, que até quer taxar as grandes empresas. Ouvi a Catarina Martins há dias dizer que taxava o Facebook, que era o grande sonho dela, taxar as grandes empresas tecnológicas que viessem para cá. Nós devemos querer o contrário, devemos querê-las cá para nós podermos trabalhar mais. E numa mensagem final, para não me alongar muito nisto, que é uma mensagem de cultura política. O PSD tem um capítulo inteiro dedicado no seu programa eleitoral à cultura política, que é uma cultura de ser reformista e de não ser situacionista, de não ter clientelas nem parentelas quando está no governo e não engordar sempre os sítios onde tem mais votos para garantir eleições. Eu não vou estar no Parlamento durante 4 anos para garantir que lá fique nos 4 anos seguintes. Nem o PSD estará no governo a garantir que lá fica nos 4 anos seguintes. Temos que governar para o futuro, governar para gerações em vez de governar para o dia-a-dia. E, portanto, há uma frase até que é das minhas preferidas no programa do PSD, que é dizer que após o primeiro ano do governo do PSD,
tudo o que possa ter corrido mal e tudo o que possa não ter acontecido não é culpa do governo anterior, é culpa nossa. E nós não podemos andar na política com uma cultura de culpar sempre os outros pelo que não conseguimos fazer e inventar desculpas para o que nos corre mal. E, portanto, há um compromisso de cultura política de colocar Portugal primeiro, e isso quer dizer que nós estamos aqui para fazer as reformas inadiáveis à segurança social, ao sistema de justiça, à descentralização, quer que nos apoie. Nós estamos aqui para colocar por primeiro e o partido depois, e é sempre assim que vamos fazer. E, portanto, tudo o que nós queremos é ter uma agenda para o país, que tenha crescimento económico, que tenha a garantia de que eu vou ter reforma quando for velho e de que reforma a segurança social, que descentralize o país de estar todo concentrado em Lisboa, que olhe pelo ambiente e que finalmente, em muitos aspectos, tenha uma cultura de política nova que combata ou que dê à justiça todas as possibilidades e mais algumas de combater a corrupção que está instalada em muitos sítios, não só na política, como nos partidos, como nos governos, e nós, como nas câmaras municipais, enfim, a corrupção combate-se na justiça. Claro que sim. O Carvalho é esta geração que promete fazer a diferença e eu agradeço-lhe imenso as suas palavras porque enriqueceram, sem dúvida alguma, a nossa plataforma e esclareceram, ou vão esclarecer, os portugueses ao longo deste período de campanha em que as pessoas merecem informação para depois conseguirem refletir. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns também à vossa iniciativa, porque todos somos precisos nesta próxima fase da política e vocês também estão a dar um grande contributo. E contem com nos 4 anos, está bem? Obrigado. Deus e até à próxima.